Para aguardar a mensagem pública. Senhores, bom dia. Vamos Bom dia. Dar seguimento aqui aos trabalhos da nossa reunião de maio de 2021, agora tratando dos processos da manhã do dia 13 de maio, pautados aqui para julgamento na primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Estão presentes os conselheiros na ordem de votação, a conselheira Débora, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Fernando, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto, todos titulares da turma, com a ressalva de que temos um cargo vago, um assento vago na turma, e ainda a ausência do conselheiro Daniel, que teve problemas de saúde e não participou dessa reunião de maio. Inicialmente, senhores, eu queria destacar que na pauta de abril nós tivemos uma falha, na verdade erramos aqui a hora de fazer um somatório de um processo que o conselheiro Douglas estava relatando, era o processo do senhor João Maria da Silva, né? Nós somamos aqui algumas despesas médicas, não sei se vocês devem lembrar, somamos na hora alguma despesa médica e acabou que nós chegamos a um montante R$ 500 menor do que eu deveria ser a título de despesas médicas para restabelecimento no provimento parcial que foi dado naquele caso. O processo é do senhor João Maria, relatoria, como disse, do conselheiro Douglas. Ele foi julgado na sessão das 14 horas do dia 8 de abril de 2021, e lá nós concluímos que acordaram os membros desse colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o restabelecimento da dedução de R$ 6.593,56 a título de despesa médica, quando, na verdade, o correto deveria ter sido R$ 6.993,56. Ok, senhores? Então, eu estou submetendo aos senhores aqui essa proposta, que é uma proposta do conselheiro Douglas, de retificação da ata, para que ela passe a contemplar esse valor correto, né? E que não foi os 6.593, mas sim 6.993,56. Conselheira Débora? Eu concordo, acompanho. Conselheiro Guarita? Concordo também. Conselheiro Fernando? Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho aqui o conselheiro relator nessa proposta, e o resultado do processo 13.906.000.409/2007-59 do contribuinte João Maria da Silva, processo este pautado para as 14 horas do dia 8 de abril de 2021 e que recebeu o acórdão 2201.008.741, passa ao seguinte dispositivo analítico. Acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o restabelecimento da dedução de R$ 6.993,56 a título de despesas médicas. Correto, conselheiro Douglas? Correto, presidente. E aí eu só queria ressaltar que o erro na soma foi meu, tá? Não foi de vocês, não. O erro foi nosso, conselheiro. Bom, vamos lá, senhores. Com isso, senhores, retomando agora a nossa pauta da manhã, deste dia 13, eu destaco que temos sustentações orais para os itens 89 e 90, ambos processos de relatoria do conselheiro Rodrigo. Primeiro processo é o processo 89 do contribuinte João Russo Sobrinho. É o processo 15.504.002225.2009.43, e, por favor, solicito ao senhor Ítalo que verifique se se o representante do contribuinte, o senhor Luiz Augusto Mazeu Martins, já está presente.
se estando presente, que autorize o seu ingresso no nosso ambiente virtual. Patrono convocado, presidente. Muito obrigado, senhor Ítalo. Vamos aguardar o senhor Aloysio. Senhor Ítalo, poderia ver se o senhor Aloysio está com alguma dificuldade lá de acessar o nosso espaço? Sim, presidente, vou verificar. Bom dia, senhor Aloysio. Bom dia. Senhor Aloysio, eu sou Carlos Alberto, presidente dessa primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão. Estão presentes para julgamento do processo de seu interesse, processo do contribuinte João Russo Sobrinho, os seguintes conselheiros na ordem de votação: conselheira Débora, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Fernando e conselheiro Rodrigo,
que venha a ser o relator de seu caso. O conselheiro Rodrigo fará a leitura do relatório e, então, logo conclua, a gente vai passar as considerações. Até lá, eu solicito que o senhor deixe o seu microfone desligado, por favor. Pois não. Senhor Rodrigo, por favor, fique à vontade. Ok, presidente. Bom dia a todos. Bem, é um caso aqui, vou fazer a breve leitura do relatório. É um recurso voluntário contra a decisão do DRJ de Juiz de Fora, que negou provimento à manifestação de inconformidade do contribuinte e manteve o despacho decisório que indeferiu a restituição de imposto de renda pleiteada, haja vista o não reconhecimento da isenção do Decreto-Lei 1510, de 76. O contribuinte buscava a restituição do imposto de renda no valor originário de R$ 1.057.638, oriundo do recolhimento efetuado a título de imposto quando do ganho capital em face da alienação de participação societária. Conforme despacho decisório, a restituição pleiteada não foi deferida, tendo em vista a revogação expressa do benefício arguido, nos termos da Lei nº 7713. Na manifestação de conformidade, o recorrente defende que, nos termos da isenção prevista no artigo 4, a linha D do Decreto-Lei 1510, não poderia ter sido livremente revogada, né? Que essa isenção não poderia ter sido livremente revogada. Assim, tendo cumprido os requisitos antes da revogação do referido decreto, o mesmo faria jus à isenção do imposto de renda por possuir direito adquirido. A DRJ julgou improcedente tal manifestação de conformidade e, no recurso voluntário, as razões foram praticamente a reiteração dos argumentos da manifestação de conformidade, sobre todo aquele argumento que a gente já conhece sobre o Decreto-Lei 1510. Bem, esse é, de forma bem breve, o relatório do caso, presidente. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Por favor, senhor Aloysio, fique à vontade. Você tem até 15 minutos para a sua manifestação. Ok. Bom dia, senhor conselheiro presidente, senhor conselheiro relator, demais conselheiros. Trata-se de pedido de restituição, como já exposto pelo eminente relator, de valor recolhido a título de imposto de renda incidente sobre ganho de capital em razão de alienação de participação societária de cotas na sociedade Maroc e Russo, Indústria e Comércio Limitada. No entendimento do contribuinte, o pagamento do IR não era devido, haja vista a norma que concedia isenção sobre tais ganhos, mais especificamente o Decreto-Lei 1510 de 1976, merecendo destaque o artigo 4º, a linha D, que estabelecia que não incidirá o imposto de que trata o artigo 1º nas alienações efetivadas após decorrido o período de 5 anos da data da subscrição ou aquisição da participação. E, ao sentir do contribuinte, trata-se de isenção condicional implementada, né, desde que o contribuinte permanecesse com a participação societária pelo prazo mínimo de 5 anos, o que efetivamente ocorreu no caso ora em julgamento, já que as ações foram adquiridas em 1968 e permaneceram com o contribuinte até 2008. Né? A revogação da isenção pelo artigo 58 da Lei 7.713 não atinge, portanto, o direito adquirido do contribuinte ora recorrente, na vigência do referido decreto-lei, né? Pois não estava condicionada a permanência das cotas ou ações na propriedade da pessoa física por um período de no mínimo 5 anos. É o que estabelece o artigo 178 do CTN. Né? O contribuinte ressalta também precedentes recentes deste Conselho, né, que vem admitindo a restituição nessas hipóteses, né, na hipótese de alienação da participação societária, com base, inclusive, no parecer SEI, fugiu aqui o número dele agora, 74/2018, e um ato declaratório número 12 da PGFN. Né? Um outro ponto que nós gostaríamos de ressaltar aqui perante este colegiado é no sentido de que a restituição se aplica, inclusive, às ações bonificadas, né, decorrentes de incorporação de lucros ou reservas, uma vez que representam mero aumento contábil, sem alteração da participação societária,
não exercendo qualquer influência sobre a situação patrimonial do contribuinte. E, nesse sentido, invocamos acórdão também deste Conselho, número 220.004.787 da segunda Câmara, que decidiu exatamente nessa linha. E, se os senhores me permitem, uma rápida leitura aqui da parte da ementa, o acórdão pontifica que o aumento do valor do capital social em razão da incorporação de lucros ou reservas não deve ser considerado como aquisição de novas participações societárias, uma vez que representa mero aumento contábil e não um aumento efetivo, decorrente do remanejamento de valores já existentes no balanço, sem mudança efetiva na consistência do patrimônio. Concluindo, a ementa especifica que as ações bonificadas são expansão das ações antigas, tendo natureza de acessões, e termina afirmando que, havendo o reconhecimento do direito adquirido à isenção prevista no artigo 4D do Decreto-Lei 1510, em relação a determinada participação societária, que esse benefício, o benefício fiscal, também deve se estender às bonificações dessas ações englobadas pela isenção. Muito bem, senhores. Basicamente, são esses os fundamentos que gostaríamos de colocar, para o julgamento da matéria. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, senhora Luísa. Por favor, conselheiro Rodrigo, à vontade para o seu voto. Ok, presidente. Tem um microfone aberto aí. Pronto, melhorou Ok. agora. Bem, eu aqui abri uma preliminar, o voto está abaixo, mas eu esbarrei aqui numa questão, presidente, que eu acho que é importante, que eu verifiquei que, apesar do contribuinte ter juntado praticamente todos os atos de alteração contratual, faltou um deles, Então, eu vou ler aqui porque eu digo que o tema gira em torno dessa isenção, a matéria gira em torno dessa isenção do Decreto-Lei 1510, portanto, é necessário verificar, dentre outras questões, se a participação societária alienada pelo contribuinte é a mesma por ele mantida desde a vigência do Decreto-Lei 1510. Sendo assim, a análise do caso demanda o exame de todas as alterações do contrato social da empresa alienada em 2008. Contudo, a despeito de o contribuinte ter apresentado a grande maioria dos atos societários, folha 58 a 326, não foi acostado aos autos a 18ª alteração contratual. E é importante a análise dessa 18ª, pois verifica-se que houve aumento de capital social entre a 17ª, que passa de 800 mil cruzados, para a 19ª, que passa para 10 milhões de cruzados. E tal aumento foi realizado justamente na 18ª alteração contratual, pois a 19ª dispõe que o capital social permanece inalterado, Abre aspas aqui para tirar esse trecho. Então, eu acho importante saber a que título veio esse aumento. Se foi, enfim, eu vi que teve vários aumentos aí durante esse, mas é interessante a gente conhecer se foi a incorporação de reserva, se foi um novo aporte de subscrição, enfim, para dar seguimento ao julgamento. Por isso que eu acho importante que converter o julgamento de diligência para intimar o recorrente a acostar os autos à 18ª alteração contratual da Sociedade Maroc e Russo Indústria e Comércio. Senhores, considerações? Você chegou a fazer o voto todo, Rodrigo, do restante? Eu fiz, presidente, eu fiz o voto todo, caso fosse E aí preciso você aqui. tratou vamos colocar assim, dessa alteração ocorrida na 18ª de que forma? Como se não fosse alcançada pela... Para a construção da planilha, eu parti do princípio que o aumento foi decorrente de apenas uma incorporação de reserva de correção monetária e tal. A gente está falando ali daquela década de 80, que Sim. praticamente todo ano havia uma incorporação Então você desse tratou tipo. do tema como se esse aumento também gerasse essa... Isso ocorreu quando, Rodrigo? Essa 18ª alteração, deixa eu ver, presidente.
folha 247. Eu tenho que abrir aqui os autos, por exemplo. A 20ª foi em 89, a 17ª em 88. Então foi entre 89 e 88. Pronto. Obrigado, Débora. 89 e 88, a gente está tratando de questões vinculadas lá a 83, né? Foi quando a lei saiu em 88, ou seja, Foi. com toda certeza a gente não teria a figura aí nesse momento não se discute aqui que ele não tinha 5 anos, né? Poderia entrar não. no caso. Não, isso, porque o décimo, isso aí eu fiz, quando eu fui ver até a 14ª alteração contratual, que foi antes de 83. Depois da 14ª, tudo é depois de 83. Como você está com voto, e eu já vi aqui, o voto está completo, Rodrigo, assim, acaminhar o seu entendimento pelo alcance da isenção às ações bonificadas posteriores, né, que sejam decorrentes, né, nessa tese que o contribuinte, que o senhor Aloysio traz aqui, que também não é uma tese nova para a turma, que também teria direito à isenção, aí me parece ser uma questão relevante para se saber a forma com que se deu esse aumento de capital. Se essa discussão, se esse tema, ele for um tema, por exemplo, superado pela turma, me parece que é irrelevante baixar em diligência nesse caso. Você concorda ou não? Mas, concordo. Se a turma achar irrelevante, qualquer aumento, sim. Qualquer aumento, sim. Do que acontece? Evitaria um processo ir para diligência, para postergar ainda mais a conclusão do tema, né, que já, eu não sei nem de que ano é esse processo que nós estamos tratando, mas é um processo já que tramita há mais de 10 anos. Enfim, eu só estou comentando isso porque a gente tem eu sei que a maioria, pelo menos dos presentes aqui, já se encaminha, né, para esse. A gente tem uma questão só com o conselheiro Fernando, que é a primeira vez que ele participa, né, do julgamento desse tema específico, mas temos os outros colegas que também já votaram sobre essa matéria, e, se não me engano, já votaram no mesmo sentido que o Rodrigo tem expressado, que é um sentido divergente do meu, mas até por questão de reflexão, para deixar o tema em reflexão ou maturação para o Fernando ou para os outros colegas que queiram, né, avaliar a questão, eu achava importante ali, estou considerando também que a gente está com um tempo razoável para isso, achava importante que a gente discutisse essa questão, entendeu? Eu, em particular, porque divirjo desse posicionamento, já tinha comentado com vocês. Mas, assim, eu não me oponho em absoluto à diligência, né? Desde que seja uma matéria relevante para o tema. Né? Porque se a gente trata de outra forma agora, é uma proposta do conselheiro Rodrigo, e é uma proposta em sede preliminar de conversão do julgamento em diligência. E ele fez o voto. Eu estou comentando isso porque, em alguns momentos, o conselheiro tem uma dificuldade de formar sua convicção a partir dos elementos que estão nos autos, e aí é natural pedir a diligência, e seria até uma descortesia nossa se não acompanhasse a proposta do conselheiro, porque ele que está debruçado lá sobre a matéria, não somos nós. Aqui tem uma questão específica, né, que há uma divergência, e que essa questão pode, por exemplo, alterar esse posicionamento. Não que a gente vá decidir, porque se todo mundo decidir entender a conclusão do alcance da isenção para essas ações bonificadas, é um encaminhamento mais adequado,
ainda assim a gente não pode votar nisso, porque aí vai passar a ter relevância a formulação do conselheiro de diligência. E a gente não pode votar antes dessa matéria e mandar diligência, porque depois vamos ter que votar de novo. Né? Então, a gente precisava só discutir esse tema, porque o restante do tema não me parece que tenha maiores dificuldades, né? Porque, em tese, o que é? Aplica ou não aplica? Né? A isenção prevista lá atrás. A parte que está relacionada às ações que foram mantidas dentro da vigência do decreto 1510, né? Na propriedade por 5 anos, isso a gente não tem discussão, embora eu, por exemplo, acho que eu tenho votado assim, desse jeito, entendendo que estão isentos, mas não porque é por conta, inclusive, da manifestação da própria Procuradoria da Fazenda. Não porque eu acho correto essa conclusão, como já falei com vocês, não identifico condição onerosa e prazo certo estabelecido nestes casos, nessa situação específica, e toda a construção jurídica que foi feita, ela decorre de uma súmula não lembro nem mais que ano é aqui, mas eu vou ver agora. Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, que ela é de 69. Ela é de 69. Eu estou antecipando aqui, Rodrigo, porque eu estou defendendo, é a minha defesa né, de uma questão que vai impactar a sua preliminar, a minha conclusão quanto à aprovação da sua preliminar, que é essa conversão de diligência. Então, o que acontece? A construção normativa, a construção jurídica disso, ela está baseada e ela tem como lastro principal um entendimento lá do Supremo Tribunal Federal de 69, na súmula 544, que ele dizia o seguinte: isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente revogadas. E estava certo. Por quê? Porque era o texto do CTN. O texto do CTN, ele falava a isenção, salvo se concedida por prazo certo ou em função de determinadas condições, pode ser revogada. Ou seja, a isenção, como regra, pode ser revogada. Só não pode ser revogada quando concedida por prazo certo ou em função de determinadas condições. Só que isso foi alterado, esse termo foi alterado e passou a ser salvo se concedida por prazo certo e... Então, a partir do momento em que tem essa alteração, a gente não está falando mais de duas situações específicas. Ainda que eu considerasse que há algum tipo de oneração, não vou entrar nem nesse mérito, né? Então, eu tenho votado nesse sentido de entender que, de fato, são isentos, não porque eu entenda que isso tudo aqui, né, todo esse sucesso que o contribuinte obtém na justiça e tal, ou até que levou a Procuradoria a fazer a manifestação que o senhor Aloysio nos trouxe, não porque eu concorde com nada disso, e eu não concordo. Mas por quê? Porque eu não vou ficar aqui defendendo algo que o próprio sujeito ativo da obrigação não tem interesse de defender, ou pelo menos manifestou a sua intenção de não defender, embora a gente, numa reunião, e o Rodrigo deve se lembrar disso, em que havia participação de representantes da Fazenda Nacional, em um outro processo, mas ele acompanhava o julgamento, e ele era uma representante, na verdade, pediu a palavra e falou: não, mas nós estamos
nós entendemos que é isento e tal. Eu falei, que não é isento. Eu falei, então tem que mudar. Então tem que mudar para o que tá no parecer, o que está lá na lista de dispensa de contestação, porque enquanto estiver lá, para mim, é aquela palavra que vale. Então, é isso. O que me assusta e o que me incomoda, e é objeto exatamente desse precedente, desta turma em que o senhor Aloysio trouxe para a gente, no qual eu votei contra, e estou mais uma vez discutindo aqui, trazendo a discussão, como disse, basicamente em homenagem aí ao nosso conselheiro Fernando, que participa dessa discussão, e ainda eu não sei se o Francisco já tinha tratado dessa matéria, mas ainda assim, como bom membro de colegiado, eu discuto também para os outros conselheiros, inclusive para o relator, né? Vai que como eu sempre digo, todo mundo tem a oportunidade, tem a chance de melhorar, de evoluir, né, Rodrigo? Então, o que me preocupa, e você vê que o representante contribuinte fala por diversas vezes em cumprimento dos requisitos, de ficar com 5 anos da ação, sempre isso. Então, isso é a tônica. A ideia da isenção, ou seja, do reconhecimento do alcance dessa isenção do decreto, ele alcançaria as vendas ocorridas posteriormente à sua revogação, era que no momento, e aí a gente fala em direito adquirido, é que no momento da revogação da norma, ele já tinha adquirido o direito de vender com isenção. Então, quando eu falo direito de adquirido de vender sob isenção, lá em 88, falei, ali ele tinha o direito de isenção. Aí essa empresa trabalha, e lá em 2005, gera um lucro. Esse lucro, ele é convertido em ações. Olha só, aí o camarada vende em 86 a empresa, essas ações foram criadas em 85, ele ficou com 1 ano com essas ações e vai ter o direito à isenção porque ela é fruto do anterior, porque não houve acréscimo patrimonial. Ora, o que essa empresa vem fazendo ano a ano? A empresa... Isso é fruto do acréscimo patrimonial daquela condição existente em 88? Aí eu até poderia conceber, de falar assim, tá bom, isso aqui tinha um lucro dessa empresa já adquirido ou já contabilizado antes de 88, e aí naquele momento da revogação, aí tudo bem. Ali não existia acréscimo patrimonial, mas uma empresa que continuou produzindo, ela não cresceu mais, o patrimônio dos sócios continua o mesmo a vida toda. Eu fiz um voto em um dos processos que o conselheiro Rodrigo, eu não lembro se foi o Rodrigo, né? Um processo em que a gente tratou dessa questão, em que eu dava um exemplo. Eu dava o seguinte exemplo: o camarada abriu uma empresa num determinado ano qualquer, antes lá em 1970, abriu a empresa, ele e um amigo dele, 50% da cota para cada um. Botaram lá 100 mil reais, cada um entrou com 50 mil. A empresa não foi bem das pernas, travou, parou, suspendeu as atividades e ficou. Quando chegou em 2005, ele chega à conclusão de vamos começar a trabalhar de novo aquilo lá? Vamos começar a trabalhar de novo? Vamos. Aí eles voltam a trabalhar com a empresa. Olha só, o patrimônio deles poderia, se fosse somado, poderia já estar negativo. Mas eles vão começar a trabalhar de novo com a empresa, aí começa a trabalhar de novo. Começa a trabalhar e gera riqueza nesse novo trabalho. Gera riqueza nesse novo trabalho e a empresa vai crescendo. Olha só, de 85 para frente. Aí já de 85, de novo, vou botar lá 2005. 2005 para frente. O troço terminou lá em 88. O direito adquirido é das ações adquiridas lá em 88. Eles pegaram, aí começou a gerar valor na empresa. O patrimônio reverteu o número negativo do patrimônio e continuou. Aí pegou, já em 2010, pega o lucro que teve em 2004 e converte em ações. Ora, vai estar isento isso? Como assim vai estar isento se eu precisava ter 5 anos lá atrás, se o meu direito adquirido, né, é o direito adquirido lá?
Não é um direito adquirido para a vida toda. Criar uma isenção dessa forma, ou avaliar a questão, primeiro assim, me parece que eu estou fugindo da regra do 111 do CTN quando diz que eu tenho que analisar a isenção de forma literal. Porque eu estou fazendo uma interpretação, por exemplo, de falar assim, olha, não, isso aqui é a mesma coisa daquilo que está lá, não aumentou. Então, eu estou estendendo o alcance da norma, porque a própria defesa vem trazendo a informação e repisa aqui, inclusive, a manifestação da Procuradoria, que é nesse sentido. Tinha que ter acontecido o que estava previsto no decreto até 88, que foi a data da revogação. Ou seja, em 88 ele deveria ter lá, deveria ter estado, né, por 5 anos com a ação. Ora, mas como que assim? Se lá em 2005 a empresa gerou riqueza que foi convertida em ações, e essas ações vão ter direito de novo. E isso não é aumento de patrimonial, o aumento da receita lá na frente não é aumento patrimonial? Ah, mas é um fato permutativo dentro do patrimônio da própria pessoa física, porque aí isso tudo bem, ele tinha lucro para receber, agora ele tem ações. Ótimo. E aí, como eu dei exemplo ontem, se ele não tivesse convertido esse saldo, tivesse colocado no patrimônio, as ações estavam isentas. Se ele tivesse botado no bolso o dinheiro e resolvido tirar na mesma hora para aplicar, para fazer uma integralização na própria empresa, essas ações não teriam isenção, é o mesmo dinheiro. Eu dei um exemplo nesse voto que eu fiz no processo lá atrás, nessa declaração de voto, eu faço o exemplo que, para esse caso hipotético que eu cito, eu falo assim, olha, imagine que o camarada teve lá 2 milhões de lucro num determinado ano, já lá na frente. Aí ele fala o seguinte, não, cada um pega o seu 1 milhão. Cada um pegou seu 1 milhão. Beleza. Recebeu. Aí passado um pouquinho, falou, pô, a gente podia ter investido esse dinheiro lá na empresa, né? Não vou fazer nada com esse dinheiro. Vamos aplicar lá que nós vamos aumentar o nosso parque fabril, nós vamos fazer não sei o quê. Aí eles vão lá, põem o dinheiro. Aí essas novas cotas, ele não vai ter isenção. Agora, se ele, no exato momento, antes de chegar esse momento da distribuição, se ele fala assim, olha, eu acho que vai vir aqui uma oportunidade para a gente fazer isso, a gente aumentasse o parque, não sei o quê, em vez de distribuir, vamos pegar esse dinheiro e botar para lá, ou seja, nós temos a mesma função, o mesmo evento, na essência é a mesma coisa, e a gente está tratando com forma diferente, ressaltando que quando o contribuinte recebe esse valor, ele recebe o valor isento, porque é distribuição de lucro. Aí ele vai e aplica na empresa dele, né? Citei, inclusive, na época, um entendimento sobre essa avaliação, ou seja, sobre isso nos levar ao estabelecimento de uma isenção de caráter perpétuo, porque, senhores, vamos imaginar uma grande empresa aí no país, qualquer ela que seja, não vamos colocar nomes aqui para a gente não citar ninguém, mas vamos imaginar uma grande empresa da área de telecomunicações, área de comunicações aí, uma empresa, uma transmissora aí de TV, aí, por exemplo, que vem já desde, sei lá, 1960, com o mesmo dono, com a mesma família, só passando, né? Teve sucessão ali, só sucessão por alteração do quadro societário por questão de sucessão. Então, ok. Alguém imagina que uma grande empresa, por exemplo, da área de comunicação, o sócio precisaria pegar dinheirinho dele lá e colocar o rico dinheirinho dele, o suado dinheirinho que está no bolso para aplicar na empresa? Nunca vai fazer isso, porque a própria empresa é capaz de gerar os recursos que vão levar ao aumento da sua atividade. Ou seja, essa empresa, os donos dessa empresa não pagam nunca mais ganho de capital pelas ações que adquirirem, por exemplo, pelo lucro que vão ter daqui a 30 anos.
Será que é justo, para o interesse público, a gente estabelecer essa limitação? Se eu tenho uma isenção que eu só não posso, só não posso revogar se ela for por questão onerosa por prazo certo, qual é o prazo? Então não tem mais prazo? Agora ficou só a análise da questão onerosa. Eu lembro que na época, e isso está aqui, eu ainda cito um posicionamento publicado num artigo na época, em que os autores do artigo falavam, porém, pode-se indagar qual a razão de ser do preceptivo artigo 78 do CTN. Por que ele diz que pode ser revogado a qualquer tempo? Por que o poder público não fica permanentemente vinculado a isenções concedidas? Aí ele responde, porque tal vinculação ao ao estabelecer uma dívida permanente do erário com o contribuinte, violaria a preponderância do interesse público sobre o interesse privado, que é um pressuposto lógico do convívio social. De fato, este princípio geral de direito público veda a administração estabeleça por tempo indeterminado liames com outros entes em que ela ocupe a posição de devedora. O legislador não pode vincular o Estado permanentemente ao particular, bastando que este cumpra certos requisitos para exigir algo do erário. Imagine, senhores, numa situação absurda, e que a gente espera não passar por isso nunca. O país entra em colapso social, entra numa guerra, num troço qualquer que seja. E a gente simplesmente vai falar assim, bom, esse grupinho aqui não paga, todo mundo paga. Eu vou ter que estabelecer, por exemplo, para a conselheira Débora, se vender o apartamento dela, uma alíquota de 80% do ganho de capital dela, porque o Estado precisa desse valor para prover seus recursos. Mas para o dono daquela, mas para o sócio lá, dono daquela empresa de telecomunicações, ele não precisa pagar, só a conselheira Débora. Então, essa é a razão de ser de uma isenção não poder sempre ser revogada a qualquer tempo. Porque senão a gente vai falar assim, olha, eu vou te dar esse direito, pronto, é teu, agora nunca mais. Nunca mais é de ninguém, nunca mais você perde, sempre ser. Né? E na época ainda citei ainda uma manifestação no próprio judiciário, no julgamento num recurso especial, 1470, 768, Rio Grande do Sul, em que se afirmou, no que se refere ao ganho auferido em razão da venda de cotas bonificadas, proveniente do aumento de capital pela incorporação de reserva e lucros gerados a partir de 84, tal como evidencia o anexo tal, o autor também entende que esta parcela está isenta do recolhimento do imposto de pessoa física, uma vez que as bonificações nada mais são do que filhotes das cotas originalmente subscritas. Não são filhotes, eles são filhotes do resultado obtido posteriormente. Se tivesse parado no tempo aquelas cotas, elas não iam por si só gerar nada. Mas o esforço concentrado da empresarial aplicado na entidade, esse vai gerar resultado lá na frente. Então, ela não é filhote de nada, ela é filhote do trabalho. Aí o juiz fala, a sentença não comporta reparo, era um recurso, né? Ele falou, o critério a ser adotado para definir a parcela isenta é o número de ações existentes em 31/12/83. Por que 83? Revogação em 88, 5 anos para trás. Ou seja, porque quem tinha em 83 uma determinada ação, se ele manteve nesse até 88, lá é lógico que ele teria cumprido os 5 anos. Ou seja, se a pessoa física proprietária das ações foi bonificada com emissão de novas ações após 31/12/83, não tem direito à isenção com relação ao ganho de capital decorrente dessas últimas. Se a bonificação ocorreu após 31/12/83, não pode ser fictamente considerada a data de aquisição de participação que a originou. Irrelevante para fim de conhecimento da isenção que a bonificação seja considerada extensão de propriedade das estações bonificadas, não se confundindo com fruto.
A isenção tributária, como espécie de exclusão do crédito tributário, deve ser interpretada literalmente. Então, assim, a minha defesa nesse caso, o meu entendimento desse caso e a razão né, da minha discussão com os senhores nesta análise da proposta preliminar do conselheiro é de que, para mim, é relevante. Ou seja, a gente poderia dar seguimento no julgamento do processo, porque o fato, eu considero irrelevante saber se as ações, neste caso, foram inseridas ou não foram inseridas ou não no patrimônio, porque elas ocorreram já no momento em que não daria direito à isenção. Porque, para mim, ainda que fosse o caso de ações bonificadas, elas não poderiam compor, o ganho obtido sobre essas não seria isento, e, portanto, eu não precisava saber qual a natureza dessa alteração patrimonial, né, ocorrida nesse período. E mais, senhores, eu só queria destacar mais um único trecho que a gente fala assim, olha, mas isso aqui é incorporação de reservas e tal. Ainda que eu pudesse conceber que incorporação de reservas, de lucros obtidos, não sei o quê, distribuídos e tal, ainda que pudesse, ainda assim não daria. Porque tem a questão de onde vem uma reserva de capital. De onde nasce uma reserva de capital. E deixa eu ver se esse eu coloco, por outro lado, há ainda a constituição de reserva de capital que nada tem a ver com riqueza anteriormente contida no patrimônio líquido da empresa. Ou seja, fruto de riqueza anterior e que, embora no momento da efetiva incorporação ao capital social, mediante distribuição de ação bonificada, possa não representar aumento do PL, estou falando da empresa, lá já tinha alguma coisa, não estou aumentando o patrimônio da empresa, em momento imediatamente anterior representou sim o incremento do investimento promovido pelos sócios, neste caso, havendo aplicação em valores proporcionais à participação de o exemplo que eu dava, né? Proporcional à participação de cada um. Não haveria, por consequência, sequer alteração na composição societária. É o caso da contribuição do subscritor de ações que ultrapassar a importância destinada à formação do capital. Então, isso, por questão de lei, ele já se destina a uma reserva. Então, eu falo, é o caso da contribuição do subscritor de ações que ultrapassar a importância destinada à formação do capital, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. Não se pode perder de vista que aí eu venho falando aqui do caráter perpétuo. Então, por exemplo, se um subscritor de ações ele entra com capital maior do que ele subscreveu, o que excede, ele também vai para uma reserva de capital. E que nada tem a ver com riqueza anterior, não tem, jogou por terra tudo. Ou seja, para eu chegar, ainda que eu considerasse que isso seria alguma coisa relevante para né, para esse entendimento, eu teria que debulhar isso tudo para saber valor por valor, veio de onde. Enfim, senhores, então, assim, o meu posicionamento sobre esse tema, e ainda que eu reconheça e até me penitencio aí pelo tempo, né, que a gente está perdendo aqui eu fazendo essa defesa, eu gosto disso de vez em quando e eu tenho que aproveitar essa sexta-feira, sexta-feira não, quinta-feira, o último dia da nossa reunião, em que a gente conseguiu por ausência de conselheiros e por cargo vago, a gente conseguiu ter um pouquinho mais de tempo, então eu acho importante a gente tratar com um pouco mais devagar dessa questão, porque é uma questão, inclusive, que se debate lá toda hora na Câmara Superior de Recursos Fiscais. E o fato da gente ter votado, e eu votei assim já. O primeiro voto que eu participei
sobre essa matéria, e possivelmente também do conselheiro Rodrigo, que é um defensor dessa tese, eu votei com ele, porque eu voto sempre com o Rodrigo. E aí, são sempre, as ponderações do Rodrigo são sempre muito oportunas e tal, mas isso não me deixa, não impediu que eu refletisse sobre a matéria com um pouco mais devagar, tal qual fizemos, Rodrigo, que eu não sei se você estava na época, mas logo que eu cheguei no Conselho, por conta da alteração da legislação que tratava da multa isolada, o voto inicial que mudou completamente o entendimento da turma, era um voto meu, porque quando eu cheguei perdido, sentei aqui, olhava para todo mundo, eu achava que todo mundo sabia tudo, e eu tinha preocupado de acompanhar aquelas mentes brilhantes que estavam ali expondo as suas posições, e sabe, aquele autoconhecimento que eu achava que eu estava lá no fundo do poço. Eu sei que é isso, gente. Você sabe que é isso, né? Isso é característico do conselheiro que chega, ele chega assustado, alguém dá um grito, ele já pede desculpa, ele não sabe nem o que é, mas acha que a culpa foi dele. E aí, a primeira coisa que a turma chegou, falou assim, um conselheiro antigo, na época, doutor Pierre, ele falou assim, não, presidente, esse caso aqui, começou a relatar o caso de relatoria dele, isso aqui é um caso daquela multa isolada que foi revogada por não sei o quê, e todo mundo, não, então beleza, eu estou dando provimento a recurso aí, todo mundo, eu voto com o relator, acompanho o relator, e chegou, era o último, o último da Fazenda a votar. Eu vou dizer o quê, que eu não sei nem o que estava acontecendo ali. Eu caí de paraquedas ali, o caminhão estava me atropelando, caí na rodovia e a carreta me atropelando. Eu falei, eu vou com o relator. E eu fiz isso com o Rodrigo lá atrás, porque as ponderações dele são exatas, são muito pertinentes, né? São lógico, ele, como sempre, expõe o seu ponto de vista de maneira muito clara e tal, e eu não pensei duas vezes. Falei, não, eu vou com o conselheiro relator, com o conselheiro Rodrigo, e lá naquela época eu fiz isso com o Pierre. Eu falei, eu vou com o conselheiro relator, depois fui com aquilo para casa, aí fui olhar o negócio, falei, gente, não é isso não caiu. E a turma que era uníssona, num determinado sentido, na reunião seguinte eu votei e falei, senhor, isso aqui é aquele caso assim assado, mas eu quero ler meu voto aqui. Porque todo mundo já ia votar direto. Eu falei assim, não, eu quero ler meu voto. E acabei de ler o voto pela manutenção da exigência, naquele caso específico, que era uma multa já de 2007 para frente. E acabei concluindo que até um determinado momento, sim, não havia a possibilidade de concomitância de multa isolada com multa de ofício, mas a partir dali existia. E eu lembro que o então presidente, o Carlos Henrique, olhou para mim e falou assim, mas como que eu votava de forma diferente disso? Então, é nesse mesmo espírito, né, imbuído dessa mesma disposição né, que estava me conduzindo lá atrás, então que eu trago de novo essa questão para os senhores refletirem. Né? E aí, quem sabe falar assim, e quem sabe, né, a gente chegar à conclusão, falando, mas como que a gente votou diferente disso até hoje? Porque isso aqui é uma matéria que eu acho que eu vou precisar, ou eu vou ter que evoluir muito para eu, né, conseguir olhar de uma forma diferente, ou vocês vão ter que me ouvir muito falando sempre a mesma coisa, porque eu vou toda hora me refletir, tratar disso, porque são coisas que tem alguns casos, eu estou há 5 anos aqui nessa turma, né? Então tem alguns casos pontuais pelos quais eu passei, em algumas situações específicas, e que são, em particular, votos que eu dei, votos que eu perdi, alguns eu ganhei, outros eu perdi. Lógico, perdi, preciso respeitar, mas, assim, no fundo, eu falo, meu Deus, como que a gente caminhou nesse sentido, isso aqui? É porque... mesmo eu perdendo com aquela e o que tem ocorrido isso, né, essa minha tese aqui eu tenho perdido, mas eu tenho plena convicção de que esse é o posicionamento correto. E vou manter isso até que eu seja convencido, ou até que eu convença todo mundo, né? Enfim. E é isso, senhores. Perdoem-me aí né, a longa exposição aí, mas são essas as minhas considerações. Eu acho que eu concordo com a tese de que
E aí eu vou chamar, eu já expliquei por que concordo, que são isentas as ações que foram mantidas no patrimônio do contribuinte até 80, quando na data da revogação já tinha 5 anos, e a partir dali não. Em particular, as bonificadas. Porque, para mim, elas têm a mesma natureza de qualquer outra, porque elas foram criadas com riqueza que nasceram depois e portanto, não são filhote de ninguém. A ação não dá filhote. Ela, no máximo, ela desdobra, né? Você tem uma, passa agora a ter duas, mas é pela metade do valor cada uma, e somando as duas, continua dando preço de uma. E é isso, senhores. Então, a gente, após essas considerações, eu não sei se alguém quer fazer alguma ponderação também, por favor, fique à vontade, para a gente passar o julgamento da preliminar do Rodrigo. Presidente, só não sei se não é nem curiosidade, acho que é algo relevante. Essa súmula 544 citada, os precedentes dela são antes do CTN, apesar dela ter sido publicada depois. Sim. É que, como ela foi publicada depois, aquele ambiente normativo ali era o ambiente já do texto original do 78, né? Sim. Eu nem acompanhei, nem fui ver os precedentes dela, mas é só mais uma observação. Esse encaminhamento está tão equivocado que os precedentes são relacionados ao Código Tributário anterior. A normativa anterior ao nosso Código Tributário Nacional, que já é de 72, né? Alguém? Rodrigo, sim, por favor. presidente. Só para tentar... Foi muito bom o debate, como você disse, salutar, a gente está com um tempo aqui, legal, tal. E até também ter Fernando novo, e é sempre bom também, não só pelo conselheiro, né, Fernando, mas por todos nós também escutar essas razões, né? Como sempre, rememorar, né, a situação. Mas, assim, eu anotei alguns pontos, presidente, mas assim, vou tentar ser bem breve, tá? Algumas questões assim, que a gente também tem que ponderar. Seguinte, quando se falou sobre a questão do investimento, dele de se tornar muito volumoso, muito grande, decorrência, fruto da própria incorporação de lucros da empresa e tal, se isso seria justo ou não. Mas, assim, eu só refletindo aqui a questão, acho que a intenção da isenção foi justamente essa, de você tentar manter valores dentro da empresa e não sair tirando, porque, olha, eu vou lhe dar aqui uma isenção de 5 anos, se você passar 5 anos com essas suas cotas aí, com esse seu dinheiro investido lá dentro. E, enfim, para a pessoa que queria investir, eu acho que quanto mais a empresa, aquelas cotas se valorizassem, seria melhor para ele, né? Porque você mantém ali o patrimônio na empresa. Então, talvez a intenção é justamente essa, de você fazer aquelas cotas se valorizarem. E como fazer a cota se valorizar se não for através de uma incorporação do dinheiro da própria empresa, do patrimônio líquido da própria empresa? A gente não está falando de valores de sócios que são distribuídos por sócios, mas quando os sócios decidem integralizar aqueles valores, é uma decisão da empresa. A gente tem que enxergar a empresa como se fosse uma pessoa, né, uma ficção jurídica, mas que é dotada de personalidade e que ela decidiu reverter aquele dinheiro que estava lá em reservas, ao invés de dar para os sócios fazer o que bem entender, a maioria ali votou para aplicar na empresa. Se o sócio não concordava com aquilo, ou ele engole, ou ele pede as contas e vai embora. E aí o que eu digo que é diferente a pessoa receber o dinheiro do lucro ou a própria empresa investir, é porque se cada um receber o seu dinheiro e só apenas um voltar e dizer, não, agora que eu recebi meu dinheiro, eu quero comprar mais cotas, aquelas cotas que ele comprou, ele vai alterar a participação societária. E no caso de a própria empresa investir os rendimentos dela, ela vai fazer uma distribuição igualitária, assim, da valorização igualitária das cotas, né? Então, é como se eu falasse, poxa, eu estou falando de um ato da empresa ou do ato da pessoa? Nesse caso, é um ato da empresa. A empresa está optando por reverter incorporar aquela reserva, aquele lucro,
nela, né? Não é um ato da pessoa, do sócio. Bem, aí foi esse primeiro ponto. Aí, já entrando no segundo, é até um pouco estranho, até quando eu vejo essas questões aqui de cotas, eu não sou muito assim da área empresarial, mas nunca entrou na minha cabeça realmente toda vez que for modificar o valor das cotas, as cotas se modificarem. Para mim seria tudo muito fácil, muito mais fácil se as cotas fossem uma só desde o começo e somente elas se valorizassem. E essa é uma coisa muito simples. Porque a gente vê até situações, presidente, que, por exemplo, em razão de troca da moeda, eu estou aqui da 19ª para a 20ª alteração contratual. Existiam 2 milhões, cadê? 10 milhões de cotas na empresa, na 19ª. Na 20ª existia 10 mil. Cortou por 1.000, dividiu por 1.000. Aquele plano cruzado, né? Cruzeiro, alguém, acho que foi de Sarney, enfim. Ou seja, a própria cota diminui. Não é o valor dela vai junto, né? Porque cada cota vale uma unidade monetária. E aí, com isso, que cada cota acompanha a unidade monetária, acaba que é a própria cota que se modifica e não o valor dela. Eu acho que para mim seria muito mais fácil se a cota fosse, você tem 2 cotas, vale R$10, agora 2 cotas valem 100, agora 2 cotas valem 1.000, agora trocou de moeda, 2 cotas valem R$1, enfim. Seria muito mais simples de enxergar, talvez, e não com essa mudança toda de cotas, você acha que ele está adquirindo cotas, tirando cota, adquirindo cota, porque você vê isso toda hora, principalmente naquela década lá de 80, né, começo de 90. E o segundo ponto é interessante. Eu entendi o que o presidente quis dizer, a questão das razões, da isenção ser para sempre, né? Mas aí eu chamo a atenção, presidente, assim, por mais que não haja um prazo, a isenção é finita. A gente está falando aqui de uma pessoa física, né? A isenção são para as pessoas físicas e com o falecimento, inevitavelmente, essas cotas vão passar, a participação societária vai passar por sucessão hereditária, e nessa sucessão já é o momento da isenção, de pleitear. Uma nova transferência de cotas do sucedido para uma terceira pessoa, no caso do sucessor, né? Enfim, para uma terceira pessoa, aí já não está mais isento. Porque a gente tratou já de casos desses aqui, que o herdeiro quis pleitear, o herdeiro recebeu as cotas isentas lá atrás, que não... acho que era o pai da pessoa, não pleiteou isenção, nada, passou simplesmente as cotas, né, por sucessão hereditária, e depois, na venda delas, o contribuinte quis pleitear a isenção, e a gente disse, olha, a isenção foi lá atrás. Naquele momento da sucessão hereditária que você recebeu, era o ato que estava englobado pela isenção. Depois disso, não existia mais lei lhe dando isenção. Você recebeu essas cotas e na década de 90, a lei que dava isenção era essa de 1510, o decreto-lei 1510, que já tinha sido revogado, então não tem que se falar em isenção dessas suas cotas que você recebeu. Enfim, então tudo isso para falar que, apesar de não ter um prazo certo, mas estamos tratando de pessoas físicas, né? Então vai ter um momento que vai acabar assim essas isenções. E um quarto ponto também que eu chamo a atenção é que muitas, assim, e até para refletir também, muitas dessas incorporações de reservas são meras reservas de correção monetária. Se a gente for, assim, eu acho que ainda que haja uma discussão, poxa, ele tinha um lucro ali, acumulou lucro, colocou lá dentro a reserva de lucro e tal, mas pelo menos uma segregação da reserva de correção monetária acho que tem que haver. Pelo menos. E eu acho que por isso que é tão importante essa 18ª alteração contratual aqui que está faltando, porque a gente até para isso a gente precisa saber por que por que aumentaram essas cotas de 800 mil para 10 milhões. Pode ter sido tudo de reserva de correção monetária, como aconteceu aqui, como eu listei
em várias alterações aqui. Vez por outra, só correção monetária. Outras vezes era reserva de correção monetária com reserva de lucros acumulados. Enfim, algumas vezes teve aporte novo. Então, tudo eu coloquei aqui, mas ainda, né, que mesmo que fosse prevalecer essa questão dos lucros, tal, poxa, qual a diferença de pegar o valor e eu mesmo investir, mas chamou atenção para esse fato de que tem reserva de correção monetária aqui no meio. Então, só eram esses pontos que eu queria tratar aqui, presidente, só para também deixar mais exposto aqui, eu não entrei no voto, nada, mas da importância que eu acho que vale a pena ir buscar essa 18ª alteração contratual. Perfeito, Rodrigo. Só fazendo uma ponderação com alguma coisa que você comentou, assim, a intenção, o espírito do decreto 1510, ele terminou quando ele foi revogado. Não dá para eu perpetuar o espírito da norma, né? Então, ele terminou quando ele foi revogado. O problema da alteração das cotas, do número de cotas, ele, vez por outra, é até necessário, porque tem empresa que começa com duas pessoas que resolvem, por exemplo, vender picolé. Então, cada um entra com 50 picolés, o outro com 100 picolés para essa sociedade. Eles começam a vender. Então, é um troço que começa do nada, daqui a pouco aquilo pode estar um império, né? E aí, naturalmente, quando você passa de um para outro, aí você estava falando, podia ter 2 cotas. Imagine só, eu tenho 2 cotas de uma determinada empresa e tenho 8 filhos. Aí morri, passou para meus 8 filhos. Cada um vai ter 0,25 cotas. Cada filho desse tem agora, um tem 3, outro tem 4, outro não sei o quê. Pronto, aí começa a quebrar isso tudo. Então, para fim de controle, você acaba quebrando o número de cotas. E quando a cota começa a ficar grande, em particular quando você começa a tratar com o mercado aberto, você precisa franquear o acesso a mais investidores. É por isso, por exemplo, que uma empresa... aconteceu até agora, recentemente, com uma empresa do ramo de petróleo, em que ela simplesmente desdobrou o valor das ações. E eu estou comentando que eu conversava com o Daniel sobre isso e eu mandei uma foto para ele e falei, Daniel, essa era uma boa empresa para fazer um investimento, fazer uma operação de vendida aqui, porque ela está, eu acho que é o momento, e aí a cota, a ação dela estava 90 e alguma coisa. Aí eu falei para o Daniel, Daniel, poxa, aí é um momento bom de entrar nessa ação vendida aqui e tal. E aí, quando eu entrei no dia seguinte para ver, o valor da cota estava 18. Eu falei, caramba! E por que estava 18? Não é porque caiu e eu teria feito um baita do negócio se eu tivesse realmente entrado, vendido numa operação e que não entrei. Só comentei com o Daniel porque a gente fica trocando de figurinhas e eu não invisto nada no mercado de ação, mas eu troco essas figurinhas com ele. Mas quando eu vi, foi de 94 para 18, eu falei, caramba, se tivesse vendido ali, eu tinha ganhado um dinheirão aqui de um dia para o outro, ficado rico, de acordo com a quantidade que eu tiver. Não, mas não foi isso, eles desdobraram, porque a 90 é mais difícil ter uma pessoa, ou seja, você limita mais o teu investidor. Né? A 18 você facilita. Então, eles quebraram e desdobraram isso por 5. Né? Acabou baixando para 18 e pouco, não lembro exatamente. Mas isso é uma situação que justifica a necessidade de alteração de cotas. E aí, quando você fala de perpetuação, que não existe, a gente tem que sempre buscar votar de uma forma em que a gente vai poder votar em qualquer momento. É o que a gente chama de coerência aqui, né? De manter o padrão dos nossos votos. Eu sempre ressalto isso, gente. Por mais que essa despesinha aqui, a gente fica sensibilizado às vezes com a condição da pessoa física, porque tem uma despesa médica, a gente vê que é uma velhinha lá né, já dos seus 90 anos, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não posso tratar a senhora de 90 anos diferente do que eu trataria do camarada de 20. Eu tenho que ter, tecnicamente, uma decisão que alcance a todos. Então, por exemplo, é comum, hoje, eu não lembro exatamente o nome, mas pessoas físicas instituírem fundos para gerenciar seus investimentos. Então, quando você pega um fundo qualquer, você pega todo o seu investimento e transforma num fundo qualquer. Eu tenho um caso que já está, sei lá, não sei nem quantos anos que já está comigo, eu não consigo me livrar dele, porque toda vez que dá alguma coisa errada, primeiro eu precisei
eu precisei aguardar a decisão da PJ, depois eu precisei aguardar a mudança para a sessão virtual. Acabou que eu não pude pautar porque o valor era muito alto, e aí depois aconteceu de alterarem o valor, ele poder até entrar, e foi retirado de pauta, enfim, o processo está aí. Mas é uma situação dessa. O contribuinte instituiu um fundo para controlar, gerenciar os investimentos dele. E aí, isso vai tudo, tem alguma regra, mas esse bolo patrimonial vai todo para uma outra PJ controlar. E ele é um cotista desse, às vezes, o único. E se ele é o único cotista, eu não sei exatamente como se dá a sucessão nesse caso, mas eu estou imaginando aqui uma possibilidade exatamente dentro do que você falou, mas termina. Eu estou imaginando que pode não terminar. Pode não terminar. E o que a gente está falando não é da isenção para trás, não é das cotas bonificadas lá para trás, a gente está falando das cotas bonificadas que vão correr daqui a 45 anos, ou daqui a 150 anos, tá? Isso com relação à questão da perpetuação do investimento. E, mais uma vez, eu não tenho dificuldade nenhuma em conceber que as cotas que foram recebidas por conversão do próprio capital e que o contribuinte manteve essas cotas durante 5 anos dentro da vigência do decreto 1510, que elas sejam isentas. O que eu não acho que são isentas é aquela que ele não conseguiu atingir esse requisito dentro da vigência. E talvez não adquira nunca, não consiga nunca. Porque, por exemplo, ela seja fruto, aí sim, de um lucro obtido, por exemplo, no ano passado e que eu incorporei ao capital e estou vendendo hoje. Ela ficou 6 meses comigo. E eu estou tendo o direito da isenção como se ela tivesse ficado comigo há 5 anos, porque lá atrás eu fiquei com uma aos 5 anos. A questão do direito adquirido ela é tão interessante de se analisar. Por exemplo, senhores, vejam o meu caso. Eu estou há 30 e tantos anos, aí, mais de 35 anos no serviço público e sem direito a absolutamente nada. Por exemplo, para me aposentar. Por quê? Porque toda vez que vai chegando a minha hora, muda a regra. Aí fala assim, mas não tem direito adquirido a regime jurídico. Para mim não tem, tudo bem. Mas para a empresa aqui tem. E eu concordo que não tenha. Porque o Estado demandou de mim um pouco mais de esforço. Mais uma vez, senhores, como agentes públicos que somos nós que vamos fazer sempre esse esforço? Né? É o assalariado que vai fazer sempre esse esforço? A gente já vê uma discussão muito grande sobre a não incidência de tributo sobre ganhos distribuídos a sócios. Então, vejam bem, eu criei uma empresa lá atrás, o tributo, o ganho distribuído para o sócio é isento. Se agora mudar, essa empresa que foi criada lá atrás vai continuar sendo isenta? Porque ela nasceu num ambiente normativo em que o espírito da norma era esse? Eu acho que não. Né? Pelo menos eu imagino que não. Mas a contar do que a gente está vendo, a gente poderia caminhar nesse sentido. A gente vai falar assim, não, agora vai ser tributado, vai ser isento para sempre, só para os novos, só para o empresário novo. Aí você vai ver aquele CNPJ que alguém abriu lá em 1800 e não sei o quanto lá para poder vender os 5 picolés, virando moeda de comércio aí, porque aquilo vai valer um dinheirão. Por quê? Porque ele foi criado num ambiente normativo. Eu entrei no serviço público num ambiente normativo que já mudou 3 vezes ou 4. Então, só para reflexão, senhores, conselheiro Rodrigo, naturalmente, defendendo a sua convicção de que deve ser convertido o julgamento em diligência. Douglas, Fernando, Débora, Francisco, ou até mesmo Rodrigo, querem fazer mais alguma ponderação para a gente partir para o voto? Aí, nós estamos votando, simplesmente, nós não estamos votando
se é isento ou se não é isento as cotas bonificadas. Nós estamos votando se a gente converte em diligência. E já ressalto, com todas as considerações que eu fiz, eu tratei dessa questão, mas estou discutindo a conversão do julgamento de diligência e estou fazendo isso porque o conselheiro Rodrigo, diligentemente, como deve ser, como sempre faz na marca do regimental, ele trouxe o voto completo. Se não tivesse trazido, porque ele entendeu que não teria condições de fazer o voto, eu não teria problema nenhum. Eu acompanharia o Rodrigo sem problema nenhum. Só estou fazendo isso, divergindo em relação a isso, e não vou divergir dos senhores relatores que, em qualquer momento, entendam que aquele documento ou aquela diligência é necessária para a formação da sua convicção. Ele trouxe a convicção dele já estampada, porque a convicção dele está aqui. Ele poderia simplesmente falar assim, olha, eu reconheço isso, inclusive aquela do período tal, que forem nesse sentido, que forem as cotas de taxa que forem decorrentes de incorporação, que aí a unidade vai ver. Ele talvez não precisasse quantificar isso, e quantificar isso nem sempre é bom, porque impõe a possibilidade de erro, como aconteceu com o caso que nós acabamos de retificar a ata, em que a gente foi somar. Porque eu poderia ter botado no resultado do dispositivo da decisão, do processo do Douglas, olha, restabelecer a dedução de despesa médica e pronto. Parcialmente, não precisava botar, igual nós fizemos no julgamento de abril, somamos e na hora de somar erramos. Né? Então, Rodrigo, por exemplo, mesmo dentro dessa convicção, ele tem plena condições de fazer o julgamento, primeiro, porque ele está com o voto pronto, e segundo, que ele simplesmente poderia falar assim, olha, com a ressalva de que 98 deve ser apurada essa participação nesses termos. Pronto, é a unidade lá que vai, não é condicionada, ele está dizendo que a incorporação, inclusive aquelas eventualmente ocorridas em 88, já esqueci o período. Então, só com uma ressalva que isso não é a regra a gente discutir. A gente está discutindo, primeiro, porque tem tempo, segundo, por conta da qualidade do trabalho do Rodrigo, que já veio, nos permite fazer isso, porque, como regra, o conselheiro trouxe a proposição de diligência porque ele entende, ele que está formando a convicção, eu não sou, eu vou sempre votar com o conselheiro. Tá bom? Só fazendo essa ressalva. Alguém quer fazer alguma consideração? Senhores, então estamos votando a proposta do Rodrigo de conversão do julgamento de diligência, do conselheira Débora, como vota? Eu acompanho o relator e, assim, a qualidade do debate aí faz a gente pensar um pouquinho, e eu acho, inclusive, que essa conversão é mais para a gente amadurecer e pensar sobre o caso, porque é um caso bastante complexo, e eu vou acompanhar o relator nesse sentido da conversão da diligência. Conselheiro Douglas? Eu também vou acompanhar, presidente. Ok. Conselheiro Guarita? Eu acompanho, vou votar por diligência mesmo, relator. Conselheiro Fernando? Da mesma forma que a conselheira Débora colocou, eu vou acompanhar o relator. Ok, senhores. Então, acho que valeu a pena o nosso debate, porque a ideia é exatamente essa. Isso não é uma matéria simples, de que a gente resolva na mesma hora e tal, em particular para quem nunca teve contato com ela. E a ideia, eu acho que o objetivo foi alcançado, era puxar essa reflexão, e a gente vai ter um momento lá na frente para discutir desse tema, inclusive com uma boa possibilidade do próprio representante do contribuinte, que participa com a gente e ouviu aqui as minhas ponderações, de eventualmente trazer à baila questões que possam, embora com a mesma formação não haveria a possibilidade de nova sustentação oral, como certamente teremos o conselheiro Daniel de volta nas próximas. Então, dificilmente a gente aconteceria desse processo voltar com a mesma formação, tá bom? E aí permitiria o representante do contribuinte fazer suas considerações, em particular, tentar de alguma forma se entender que merece essa atenção, rebater essas ponderações que vieram no nosso debate. Senhores, com isso, resolve os membros do colegiado por unanimidade de voto por maioria de votos,
em converter o julgamento do processo de diligência nos termos do relatório e voto que integra o presente julgado. Vencido. Carlos Alberto. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Moura Azeredo, que entendeu que a Celeuma estava apta ao julgamento em segunda instância administrativa. Fez sustentação oral pelo contribuinte, o senhor Aloysio Augusto Mazeu Martins, OAB-MG, número 62574, da Azevedo 7 Advogados. Senhor Aloysio, muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco e perdoe-nos aí o alongamento da discussão, mas foi necessária e esperamos aí até a próxima. Senhor presidente, eu que agradeço, pelo contrário, achei a discussão muito interessante. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, você pode deixar já, tá bom, senhor Luiz? Obrigado. Bom dia a todos. Senhores, com isso a gente vai para o processo 90, também um processo de relatoria do conselheiro Rodrigo, em que haverá sustentação oral pelo representante do contribuinte, o senhor Felipe Macedo. Por favor, senhor Ítalo, autorize, por favor, o senhor Felipe Macedo a entrar no nosso ambiente virtual, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Presidente? Pois não? 30 segundos aqui para pegar mais água aqui. Então, eu tenho vontade. Mas essa vai ser rápida, né? Que bom. Se ninguém resolver falar demais, né, Rodrigo? Vai ser rápido. Que é isso, presidente. Não, mas foi bom. Mas essa daí já foi retorno de diligência, então não... Foi ótimo o debate, presidente. Muito bom. Senhores, já temos no nosso ambiente virtual o representante do contribuinte, a quem eu já questiono a forma correta da leitura do seu nome. É Felipe ou Filipe? É Felipe mesmo, senhor presidente. Ok. Seu Felipe, nós, da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento, nós passaremos à votação, ao julgamento do processo do senhor Márcio Luiz Goldfarb, processo final 2012-91, item 90 da pauta, processo de relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro. Ressalto ao senhor que a turma atua com 6 conselheiros, diferentemente do que normalmente acontece, que são 8, em razão de uma posição vaga na turma e ainda da ausência de um conselheiro representante da Fazenda Nacional, que não teve a possibilidade de participar em razão de problemas de saúde. E assim ficamos com apenas 6 conselheiros, mas sem qualquer prejuízo à paridade entre representações, já que 3 conselheiros presentes são representantes do fisco, 3 representantes do contribuinte. Estamos só aguardando aqui o retorno aqui para a tela do conselheiro Fernando, mas em ordem de votação, a nossa composição é a conselheira Débora, conselheiro Douglas Cacaso, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Fernando Favacho, conselheiro Rodrigo Amorim e eu, Carlos Alberto. O conselheiro o conselheiro relator fará a leitura do relatório e aí eu abrirei a possibilidade, o prazo para que o senhor faça suas considerações. Até lá, solicito que mantenha o seu microfone fechado, por favor, senhor Felipe. Senhor Rodrigo, por favor, fique à vontade. Ok, presidente. Devo tentar ser bem breve aqui, talvez só para rememorar um pouco o caso que já passou
pela turma, mas que acho que a diligência, o retorno de diligência foi bem conclusivo. Mas vamos lá, é um retorno de diligência da resolução proferida por essa turma em setembro de 19, né, e aqui eu utilizo como relatório o trecho lá daquela resolução que eu fiz. É um recurso voluntário contra a decisão da DRJ em Florianópolis, que julgou procedente, em parte, o lançamento de imposto de renda da pessoa física, que foi oriundo, o lançamento foi oriundo foi o imposto de renda calculado sobre ganhos líquidos do recorrente no mercado de renda variável, a partir de operações comuns e do tipo day trade, ocorridas nos mercados à vista e futuro. Temos verificação fiscal, detalhe de maneira como ocorreu a elaboração das planilhas, né? Uma vez que as operações foram realizadas no mercado futuro e no mercado à vista, a fiscalização segregou sua análise em duas espécies, enfim. Essas questões meritórias eu vou meio que passar um pouco e vou para a impugnação, as razões da impugnação. O contribuinte apresentou planilhas, notas de corretagem, apuração de ganhos ou perdas nas operações comuns e day trade, além de outros documentos. E aí, ao final, o ponto principal da defesa se resume na alegação de que, ao analisar demonstrativos elaborados pela fiscalização e por ela entregues em arquivo magnético, o contribuinte constatou que, o senhor agente fiscal desconsiderou um prejuízo por ele apurado no valor de 8.117.000 e tanto, e 2, considerou os custos dos papéis operados pelo impugnante como sendo zero. Assim, alegou que o crédito tributário constituído seria totalmente ilíquido e incerto, uma vez que, restou comprovado que o prejuízo acumulado em dezembro de 2006 totalizava 8.117.000 e tanto, e o custo médio dos ativos negociados em bolsa pelo impugnante nunca foi zero. A DRJ acatou parcialmente esse segundo ponto, para dizer que nunca foi zero esses valores, realmente. No mérito, a DRJ acatou o argumento do contribuinte quanto à impossibilidade de arbitramento do custo zero de aquisição. Então, no entanto, não acatou o argumento de que haveria prejuízo acumulado de 8 milhões, pois a compensação de perdas ou prejuízos acumulados em períodos anteriores é uma faculdade a ser exercida pelo contribuinte no momento da apuração do imposto de renda mensal. Informou ainda que durante a fiscalização o contribuinte foi intimado a fazer a comprovação da existência desse prejuízo acumulado por ele declarado, contudo não desincumbiu dessa comprovação, e a simples juntar de documentos sem demonstrar a relação desses com o prejuízo não é suficiente para comprovar a existência do mesmo. No recurso voluntário, o contribuinte argumentou nulidade dessa decisão da DRJ por cessamento de ampla defesa, por não análise da documentação acostada aos autos, capaz de comprovar o prejuízo acumulado, alegou preclusão da possibilidade da autoridade contestar a validade das perdas acumuladas em ano calendário 2007, afirmou que a documentação acostada aos autos é hábil a comprovar perdas declaradas por meio de declaração de imposto de renda, fez um resumo dos prejuízos acumulados, complementando pelas informações contidas na nota de corretagem, enfim. Ao final, apreciar essas razões, essa turma decidiu por converter o julgamento de diligência para que as informações e documentos apresentados pelo recorrente fossem apreciados pela autoridade fiscalizadora com o intuito de verificar se existia prejuízo acumulado até janeiro de 2007, segregando por tipo de operação. Operações normais e day trade. O resultado da diligência foi o seguinte, já citando o trecho aqui da informação do relatório de diligência, afirmou o seguinte: assim sendo, verificamos que no período de maio a dezembro do ano calendário 2006, o recorrente apresentou um prejuízo acumulado de 5.312.000, mesmo se deixando de considerar o prejuízo acumulado do ano calendário 2005, no valor de 3.099.000. Isso posto, concluímos que o recorrente possuía prejuízos acumulados no período de maio a dezembro de 2006, suficientes para compensar os ganhos líquidos apurados no auto de infração. Na manifestação que foi dada ao recorrente, ele alega, né, que foi evidenciado isso, realmente que ele tinha prejuízo. Até esse, que foi de 5 milhões e tanto, seria mais do que suficiente para compensar a totalidade dos ganhos do recorrente, ao tempo que informa que o valor equivocadamente apurado pela autoridade fiscal como ganhos do recorrente no ano 2007, com base, que a base de cálculo utilizada nesse lançamento era de 3.900.000. Portanto, os 5 milhões seria mais do que suficiente. Então, esse é de forma bem sucinta o relatório, presidente.
Ok, conselheiro, por favor, senhor Felipe, fique à vontade para a sua manifestação. O senhor tem até 15 minutos, senhor Felipe. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhores conselheiros. Acho que aqui o relator colocou muito bem. Minha intenção não é tomar o tempo dos senhores. A documentação de comprovação do prejuízo acumulado dos anos anteriores foi apresentado ainda na impugnação, com planilhas que demonstravam de forma bastante clara como ele poderia ser apurado. Em razão disso, que esse conselho, essa turma decidiu que o processo baixasse em diligência, eu queria só destacar alguns pontos que o suposto ganho líquido que teria sido apurado em 2007 foi 3.900.000, e o total de prejuízo, considerando aí 2005 e 2006, dá 8.400.000, o que evidencia que, no caso, não tem um ganho líquido, como dito no auto de infração. Aqui acho que o que cabe pontuar que foi o mesmo auditor fiscal que lavrou o auto de infração, que fez a análise em diligência, então ele mesmo, observando os documentos, reconheceu que na realidade não haveria aqui base tributável. Então eu apenas reitero o nosso pedido do recurso voluntário para que se cancele essa autuação por ausência de base. Perfeito, senhor Felipe, muito obrigado. Por favor, conselheiro Rodrigo, pode passar o seu voto. Perfeito, presidente. Um voto simples, uma folha de voto só. Realmente não... Durante a conversa de diligência, a autoridade fiscal apurou que o contribuinte possuía em dezembro de 2006 prejuízo acumulado de 5.312.000, né? Isso, nas palavras da própria autoridade fiscal, mesmo deixando de considerar o prejuízo acumulado do ano calendário 2005, que foi 3.099.000. Então, isso é mais do que suficiente para superar, né, os ganhos apurados objeto do presente lançamento, que foram de 3 milhões, eu coloquei foram de 3.900.000, conforme o relatório fiscal que foi 360. Assim, dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte para extinguir o presente lançamento. Senhores, considerações? Me parece, se todo o processo fosse assim, né, Rodrigo? A própria autoridade lançadora concluindo, né? O trabalho ia ficar mais fácil. Mas, assim, o certo é que boa parte do resultado da diligência está na formação, na formulação do que se pretende dela, né? Porque, às vezes, a gente acaba baixando um processo de diligência e não explicando exatamente o que se pretende. Então, normalmente, essa resposta já redonda, como veio que foi esse caso, ele decorre também de uma boa explicação aí do que se esperava né, da própria autoridade lançadora nessa análise. Portanto, podemos então, senhores, se não temos considerações, passar o voto. Conselheira Débora, como vota? Conselheiro relator, dando provimento ao recurso voluntário formalizado pelo senhor Márcio Luiz Goldfarb, processo final 2012-91, item 90, como vota, conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheiro Francisco Guarita? Eu acompanho a relatoria. Conselheiro Fernando? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, fica a ressalva, também apontada na ata, de que fez sustentação oral pelo contribuinte, senhor Felipe Macedo, OAB-SP, número 411-419, da Matos Filhos Advogados. Senhor Felipe, foi um prazer tê-lo conosco no nosso ambiente virtual. Solicito, por favor, que deixe o nosso espaço. Obrigado, até mais. Um abraço. Obrigado, bom dia. Senhores, feito estes processos, a gente conclui a nossa pauta da manhã deste dia 13 de maio de 2021, razão pela qual solicito ao senhor Ítalo, que nos acompanha pelo CARF, que pare a gravação neste momento.